E agora vamos ao review do capítulo 244 de Jujutsu Kaisen. Vamos lá, eu tive que esperar um pouquinho para sair uma versão melhorada das páginas, porque eu queria saber quem é que estava na reunião. E na versão que eu tinha aqui, as páginas estavam um pouco ruins, não dá para enxergar direito quem é que estava, mas agora tô ligado aqui quem é que tá, e a gente vai contar ele direitinho. A gente volta para a saga que está atrelada ao Sukuna, né, que é a batalha decisiva em Shujuku, inabitada e infestada de demônios. Tem um lance aqui do braço Yuji, né, do braço Yuji. As extensões do braço ele parece uma unha, parece um lance de dedos extras, tá ligado? Tipo asa de morcego, de pterodáctilo. Parece a parte do meio, parece que tem parece que são 3 dedos, né? Mas o terceiro, a unha, o indicador. Qual é o dedo que a gente usa para? É o dedo médio, eu acho. É o meio, é o dedo do meio. O dedo parece que a unha do dedo do meio é afiada, as outras duas não são afiadas. Parece isso, né? Dá pra ver um pouquinho aqui. E aí quando ele vai descendo, ele vai segurando a mão dele, como se a mão dele estivesse perdendo o controle, né? Isso aí, especulações mais pra frente. Mas antes, vamos à frase do gag da semana. Olha aqui, ó. A frase dele é o seguinte: eu tinha escrito algumas piadas, né, no estilo de Shinko Jessica, como um hobby, né? E aí eu mexi um pouco nelas e elas terminaram no ato de Manzai, né? Do capítulo passado. Era o gag botando ali a fantasia dele de ser comediante mesmo. Nos capítulos passados, pra quem curtiu aí, eu sei que teve gente que curtiu. Mas vamos lá. O capítulo começa mesmo com o Kusakabe presidindo a reunião, né? E ele fala, né, que em caso do Gojo perder, a gente precisa de um plano de backup, né? Pro Kenjaku a gente vai usar o Takaba. O Takaba vai criar uma abertura, né? E o Okotsu vai destruir o Kenjaku, né? Mas a gente realmente precisa do Okotsu para lutar contra o Sukuna caso o Gojo perca, né? Então o Okotsu tem que voltar imediatamente. O Okotsu, galera, o Yuta, ele tá na reunião, tá? Só que ele não falou nada, mas ele tá na reunião, ele aparece lá no fundo ali, ele tá na reunião. Parecia que ele não tava já aí, né? Mas ele tá. E aí o Kusakabe continua, né? Aí ele fala, o problema do Sukuna é que mesmo que seja uma batalha campal, né, praticamente, a gente ainda tem que decidir quem a gente vai mandar pro campo de batalha, né? E aí o Kashimo ele fala com o Hakarina que idiota, né? Batalha campal quer dizer que todo mundo vai lutar e eu vou primeiro de qualquer jeito. E aí o Kusakabe ele fala, né, que isso seria um erro, né? Seria um erro se a gente mandar gente que não consegue fazer nada e provavelmente vai morrer sem nem conseguir uma abertura, né? Ele usa a Emiwa de exemplo, né? A Miwa tá na frente como secretária, né? Como sempre. Ele fala, olha, vamos usar ela de exemplo. Ela nem tem força suficiente para o começo de conversa, né? E ela ainda fez um pacto com ela mesma em Shibuya que ela nunca ia usar uma katana de novo. E aí ela tá vergonhada, né? Ela fala que o Kenjaku parou com as mãos nuas, né? Esse ataque dela. Ela é suspeita ou não é? Eu tenho impressão, eu não lembro, tá? Eu não lembro aqui qual anime que eu vi, mas eu tenho impressão de que eu já vi isso antes. Do personagem fingir que tá incapacitado, mas que na verdade era traíra. Eu tenho impressão de que eu já vi isso antes. Vocês já viram isso antes, esse negócio? Eu tô considerando que ela é traidora. Tô considerando que ela é compincha do Kenjaku de alguma terceira instância. Que ela tá mentindo. Qual foi o anime que já teve isso? Eu não lembro. Se lembrarem, vocês me avisam aí. Eu vou dar uma pesquisada. Né? E aí o Kusakabe ele continua, né? E caso da migração, né, consiga, né, com o Tengen-sama, eu tenho a impressão de que a gente pode usar a energia amaldiçoada para prevenir a gente de ser incluído, né? Não vai incluir os feiticeiros, né, aparentemente. Pelo menos é isso que ele está falando, né? Mas eu acho que não estaria aqui se não fosse. Eu acho que não estaria aqui se não fosse o caso. Inclusive tem um errinho aqui no desenho, né? Que aqui entre os braços e
os braços do Kusakabe aqui, o Gega esqueceu de cortar a transparência ali, entre os braços. Entre os braços ele tá bem grande aí na tela, ó, tá bem grande na tela. Esqueceu de cortar a transparência para botar as cadeiras atrás. E aí ele fala, né? E no caso do Sukuna, né? No caso do Sukuna, se o Sukuna e o Kenjaku conseguirem o que eles querem, né? Eu não acho que seja impossível a gente sobreviver. Tanto a migração, né? Quanto ao monstro, ao resultado que vai resultar destruindo o mundo, né? Não vai destruir o mundo, o monstro é do tamanho do Japão. Não era nem tão grande assim. É só um monstro grande. Eu acho que bomba atômica serve. A gente nunca viu, né? Se isso funcionaria. Mas não sei. Seria interessante. Eu queria ver um lance meio Nétero. Mandar uma bomba atômica numa maldição. Seria interessante. E aí ele fala, né, que de qualquer forma, né, eu espero que o Kenjaku, mas mesmo assim é esperado que o Kenjaku casse imediatamente os jogadores que sobrarem, né. E aqui, vamos contar aqui, quem é que tá nessa reunião aqui, ó. Dá pra ver a Shoko, tem outros dois ali que eu não sei qual é. Deve ser o Gakuganji, né, mas aqui, a Maki, o Inumaki, o Pandinha e o Yuta estão. O Higuruma tá aqui também. A Anja tá na frente do Chozo. E do lado do Yuji tá o Kamo Jr., né? E ali do lado da Nishimiya tá o Ino e o Nita, o irmão da Nita. Eu não sei o nome dele. Mas eles que estão aí na reunião. Tá faltando o Daido, tá faltando aquele outro cara, tá faltando o Todo. Eu não acho que o Todo volte, né? Acho que o Todo volte não. Mas tá faltando o amigo do Yuji. Eu não sei se ele estaria aqui, o amigo do Yuji, né? O moleque, o Amai, eu acho que é Amai o nome dele. O molequinho do chapeuzinho de judeu. Tá faltando o Amai, quem mais tá faltando? Eu acho que por enquanto é só, né? E aí o Kusakabe continua, né? E de qualquer forma, não importa, né? Mesmo que tudo aconteça, a gente tem pelo menos alguns dias de vida. Mesmo que o Sukuna sobreviva, mais ainda se for só o Sukuna, né? Que for o único que sobreviver. Porque o Sukuna, ele tem... A gente já viu, né? Que ele tem os tempos de calma, de calmaria dele, né? Tem os tempos de calmaria. Tanto que, inclusive, era possível ele ser adorado. E ele não estava, aparentemente, na fase de destruição tão grande naquela época. Pelo que a gente sabe, né? Ele nem estava indo ativamente, né? Ele estava só se defendendo, né? Estava esperando os caras virem atacar ele. Desafiar ele, né? E aí nisso, né, pra minha decepção, o Kamo Jr. ele levanta, ele tá completamente diferente, eu não reconheci ele, e ele fala que ele pede desculpa, mas eu vou ter que me abster de participar desse combate, eu não acho que eu vou ser de nenhuma assistência, né, eu gostaria de proteger minha família mais um pouco, nem que seja mais um pouco, e eu pretendo levar eles, fugir com eles para além do mar, né, para além do continente. Ele vai dizer que tá muito, desculpa, sente muito, né, mas o Kusakabe fala, tá tudo bem, não se preocupe. Isso não é algum tipo de execução pública que a gente tem que se desculpar, né? Ele fala, né, que as únicas pessoas que vão ser úteis aqui são os malucos o suficiente para tentar, né? E aí nisso, o Yuji, né, ele agradece o senpai, porque ele ensinou bastante, né? Ensinou tudo aquilo que ele me ensinou. Ele fala que você ajudou bastante porque o Chozo ele não consegue ensinar direito, né? E aí o Kamo Jr. ele fala, é sério, né? Eu ajudei bastante, né? Isso aqui aparentemente está confirmando que o Yuji ficou com a técnica de sangue. Talvez não a técnica de sangue de fato, né? Porque das pinturas amaldiçoadas que tinham a técnica de sangue perfeita, era só o Chozo, né? Foi o único, era o mais velho. Mas as outras pinturas amaldiçoadas, eles tinham versões mais vagabundas das técnicas, né? Talvez se, como o Yuji, cada um deles podia ter um aspecto mais fraco, né? Se o Yuji consumiu todos, ele não consumiu o Ketsu nem o... Ele não consumiu os dois que morreram. Ele consumiu só os outros. Mas talvez, juntando eles, dê algo parecido com a técnica perfeita de sangue, né? Deve ser por isso que o Kamo Jr. teve que ensinar ele aí. Porque a fisiologia do Chozo é diferente, né? Vocês lembram que o cara pode ficar com trombose se o cara não fluir o sangue direito?
Então o Yuji teria que aprender com o humano, né? Com o humano normal, a técnica de sangue. E o Kamo Jr. tendo crescido como prodígio lá do clã Kamo, né? Sendo todo mimado igual o Gojo foi no clã dele, ele provavelmente teve acesso a todos os segredos da técnica de sangue, né? É provável que sim, é provável que sim. Ela só não é uma técnica muito roubada. Das 3 técnicas grandes, ela não é uma técnica muito poderosa. E a família Kamo, ela tem a ver mais com o lance do misticismo. São os Kamo, né? Os Kamo. Vocês podem pesquisar os Kamo. Não necessariamente a família, a posição social de Kamo. É um negócio meio que de misticismo, é um nobre, é um escolar de misticismo, né? Isso tem mais a ver com a família dele ali. Então provavelmente não era uma técnica super roubada que era usada em linha de frente em combate, como o ilimitado era usado, por exemplo, né? Ou as 10 sombras, né? Que é usada provavelmente para assassinatos. Essa técnica aí é capaz dos caras terem usado mais como coisa de medicina, né? É possível, né? Muito útil, seria muito útil. Seria muito útil, porque quando o Kenjaku assumiu o corpo do Noritoshi original, ele meio que virou um cientista maluco, né? Foi essa a fama que ele deixou pro cara, né? De cientista maluco. Mas e se o cara já fosse algo do tipo? Porque a mulher foi parar no monastério, né? A mulher que tava com um filho meio maldição, ela foi parar no monastério, era com uma coisa de medicina, alguma coisa assim. Então é capaz do Kenjaku já ter conhecido o cara, né? E ele só aproveitou para matar o cara para tomar o lugar dele. É provável, não sei, mas não tem como saber. A gente vai saber provavelmente em mais algum flashback do Yuji quando ele começar a usar as técnicas de sangue, né? Eu acho que sim. Mas o Chozo tentou ensinar. Ele não tem como ensinar porque a fisiologia dele é diferente e ele é completamente autodidata, né? Inclusive a gente já viu que algumas técnicas dele são inventadas e ele que inventou. Então ele não tem acesso ao modo formal, né? De utilizar a técnica de sangue, a manipulação de sangue. Mas a gente fica na espera, para ver o que vai acontecer. E aí o Kusakabe ele explica aqui quais são as pessoas que são úteis aqui, né? Primeiro, os que podem usar técnica reversa para se curar. Eu acho que tanto os que conseguem se curar quanto os que conseguem curar só os outros, né? Eu acho que é tudo útil. Se tivesse todo mundo que consegue curar só os outros, eles poderiam se curar uns aos outros. Seria útil, né? Aí ficava igual o Deco e a menininha lá de chifre, né? Aquela curando ele. Lá naquela temporada que ele bateu no cara que tinha um bico. Eu nem lembro o nome dessa porra. Que a menininha ficava curando ele. Imagina aqui desse jeito. E aí as outras pessoas, os que querem morrer, né? E os que não se importam de morrer. Qualquer um que não entre nessas 3 categorias, né, vai ficar no banco ou vai ficar providenciando suporte, né? E aí o Higuruma, ele já fala, né, que já entra na ordem. Eu vou logo depois do Kashima. O Yuji já olha preocupado, né? Ele conhece as capacidades do Higuruma. E o Higuruma fala, né, que a minha técnica pode confiscar a técnica do Higuruma. E aí tem zoeirinha aqui do Kashima, né? Não deu em nada. E aí o Higuruma fala, né, que se ele for sentenciado à morte, entre aspas, né, eu posso lutar contra o Sukuna com a espada do executor. Isso não vai dar em nada, porque é só a espada que é poderosa. O Higuruma ainda vai ser fatiado, porra. Seria fatiado fácil, ele não tem a menor chance. Ele precisaria de backup de qualquer jeito. Ele precisa de alguém para tancar, porque ele não dá conta. Ele não dá conta não, de tancar o Sukuna. Se o Sukuna usar a teia de aranha no chão, o corte em teia de aranha, ele já ferra o apoio de todo mundo. Ele termina de matar os caras. O Higuruma não tem a menor chance, nem com a espada do executor. O lance aqui é a confiscação, ele confiscar a técnica do Sukuna, né? E aí eles o veredito, né, vai ser confiscação ou vai ser pena de morte. E eles começam a explicar o lance o lance de como funciona a lei aqui, como funciona os crimes do Sukuna e como o Judgment funciona, né? O Judgment ele vai levar em consideração tudo que o Higuruma acredita, né? Nesse caso o treinamento moderno de advogado do Higuruma, de advocacia do Higuruma. E ele vai levar em consideração, tem outras coisas mais interessantes mais pra frente, a gente chega lá.
né? Mas primeiro, o judgment ele só pega uma acusação por vez. Então ele vai pegar uma acusação, ele vai passar a sentença, né? E eu acho que tem aquela parte em que eles têm que lutar também, logo em seguida, né? Então se ele pegar uma acusação que não é muito útil, o Sukuna vai quebrar os caras na porrada, mesmo na porrada normal. Os caras estão fodidos aí, eles não dão conta não. A não ser que seja possível mandar um Black Flash dentro daquele modo de porradaria. Talvez o Yuji seria interessante. Todo mundo que lutou com o Yuji, né? A Nobara conseguiu um Black Flash e o Todo conseguiu um Black Flash quando ele estava lutando com o Yuji, junto com o Yuji. Seria interessante o Higuruma mandar um também, né? Seria interessante. E aí, a gente tem aqui de quantas vezes o Sukuna trocou, né? Primeiro, ele causou várias casualidades, né? Tanto no centro de detenção quanto em Shibuya. E desde que ele trocou de corpo com o Fushiguro, né? Ele provavelmente está fazendo o que ele quer. A gente sabe que ele matou o Ryu, né? Pelo menos matou o Ryu. Ele matou o Ryu e ele matou a Yorozu. Matou a Yorozu. Tem mais 2 assassinatos aí. E ele fala que tudo que foi ele é bem sério, mas tem uma chance alta do Judgment ele usar um crime que não é punido com a pena de morte, né? Ele chegou a essa conclusão aqui. Primeiro, deixa eu checar aqui rapidão. Para cada ele inclusive fala aqui, né? Que ele assassinou um feiticeiro que tinha uma chuquinha. E ele também queimou todos os prédios residenciais. Cada prédio daquele, galera, é uma acusação diferente. Cada apartamento diferente. Cada apartamento que tiver no nome de alguém vai ser uma acusação diferente. E eles vão contando essa porra toda. Então, o centro de detenção foi muito pior. Quando ele entrou no corpo do Fushiguro, né? Ele tentou ferir o Fushiguro, mas ele quebrou o topo daquele prédio também. Então tem vandalismo junto também. É muita coisa. A chance de conseguir a pena de morte para o Sukuna de primeira é raríssima. É menos de 1% de chance. Inclusive, eles entram em consideração aqui, né? Que, inclusive, os crimes envolvidos com os dedos dele também não entram em consideração. Nem com as maldições que estavam usando os dedos dele, quanto os crimes que foram causados por causa dos dedos dele. Isso não vai entrar em consideração. E aí, né? E ele fala, né, que tem o lance ele obviamente não pode ser reabilitado. Então, caso ele tomasse prisão perpétua, né? E a prisão perpétua ia direto para a pena de morte também, porque ele não tem como ser reabilitado. Ele já mostrou várias vezes que ele não tem. Ele não se preocupa nem com o próprio benefício, né? Ele é destrutivo, é autodestrutivo. Então ele tomaria a pena de morte. Tem a Maki está bem entediada lá no fundo com essa conversa jurídica, né? E ele cita também o padrão Nagayama, né? Que também levaria a pena de morte se fosse. Ele fala que se fosse um julgamento normal, né? E aí tem a zoeirinha aqui da Miwa, né? Ela realmente considera o Kusakabe muito pouco, mas ele entende sim desse negócio. A gente não sabe o background do Kusakabe, né? Mas é capaz de ele ter algum background de direito, né? E aí ele fala que ele continua explicando, né? Que ele termina de explicar para ela, nesse caso, né? Que no julgamento normal todos os crimes seriam levados em acordo e o Sukuna seria executado, porque mesmo se ele tomasse prisão perpétua, ele já foi mostrado várias vezes que ele não pode ser reabilitado, então ia ser pena de morte imediatamente. Mas no caso a técnica do Higuruma, ela só usa um crime por vez, e tem milhares de crimes. Tem muitos dos crimes que não vão nem para prisão perpétua nem para pena de morte direto. Então ele fala aqui nesse ponto, né? Nesse ponto da zoeira da Miwa, eles acham que é menos de 30%. Eles vão entrando em consideração com os crimes da Era Heia, né? Tanto eles vão continuando dissecando os crimes do cara, e o número de crimes menores vai aumentando cada vez mais, né? Tem invasão de propriedade privada, tem várias coisas nisso, né? E então conseguir a pena de morte seria complicado.
E aí tem uma zoeirinha do Yuji também, né? Do Yuji fala que ele é infrator porque ele entrou no coisa de pachinko, bababá. Até os crimes que o Yuji cometeu passaram para ele porque ele encarnou no corpo do Yuji. Os crimes do Megumi, o Megumi é criminoso também, O Megumi já assassinou gente, né? O Megumi já assassinou gente também nesse caso. E aí, né? O Higuruma ele fala, né? E o problema maior são os crimes que ele cometeu 1000 anos atrás, né? E ele fala, né, que isso, e o Sakabe ele fala, né, isso não cairia no Estatuto de Limitações, né? E aí ele fala, né, que tem um Instituto de Limitações que foi introduzido na era Meiji, né? Que ele fala, né, que tanto os o problema é o seguinte: os crimes que ele cometeria fora da lei local não contariam nesse caso, né? E a gente sabe que o Sukuna ele passou 1000 anos no limbo, né? A Haoru falou inclusive que é o mundo dos mortos, né? O inferno, né? Enquanto eles estão no formato de objeto amaldiçoado, a alma deles fica no inferno, né? Aparentemente. Todos esses crimes dessa época, né? Contaria como ele estando fora de território, por exemplo. Tem uma outra coisa com o procedimento que foi uma lei que foi sofreu um amendamento em 2010, né? Mas ainda assim não conta, não dá pra fazer isso. E nesse meio tempo o Kamo Júnior tá no meio, né? Ouvindo essa porra toda. Ele não vai lutar. E aí ele fala que... E aí tem a parte interessante aqui, as regras do governo da Era Heia, né? Também era conhecido como Código Ioro, né? Não incluíam o Estatuto de Limitações, né? Essa parte aqui é interessante, porque o Higuruma ele fala, né? E o Yuji fala, né? Então qual desses estatutos vai ser levado em consideração, né? E aí o Higuruma ele fala, honestamente eu não sei. Existe a possibilidade, ó, dele ser considerado como tá fora de território, ou dele ser julgado por uma regra pela lei da época dele, ou se ele cair nas leis da época normal e ser julgado pelas leis da época normal, ou ele se cair nas leis da época normal e receber isenção por causa das leis da época normal. Tudo isso pode acontecer e o Higuruma não sabe o que vai acontecer. Ele não sabe o que vai acontecer, né? E aí ele explica um pouquinho aqui, né, que o Judgment ele é o Shikigami que é manifestado pela técnica amaldiçoada dele. Nas primeiras duas traduções é dito que ele está equipado. Esse Shikigami ele está equipado na técnica amaldiçoada dele, né? Eu acho que essa é uma terminologia mais interessante. Veio com um Shikigami de bônus na técnica dele. Mas nesse caso essas possibilidades elas atrapalham, né? Nesse caso elas atrapalhariam, porque se o Higuruma ele fala, né, que tudo que eu ver como mesmo com uma possibilidade remota, o Judgment vai levar em consideração. Então esse conhecimento do Higuruma ele atrapalha, porque dá mais vazão para o Sukuna conseguir isentar dos crimes dele, porque tem vários estatutos. Tem ele ser um estrangeiro quando ele estava no inferno, tem o lance dele ser julgado pela lei local da época, né, pela lei da época dele e tudo mais. Tudo isso vai atrapalhar. E aí eles falam, eles desistem, né? Nesse caso eles desistem de conseguir a pena de morte pro Sukuna, porque vai ser impossível desse jeito, né? Já que o conhecimento do Higuruma e a disposição do Higuruma atrapalhariam nesse caso. E aí eles param, né, desse caso só para confiscação, de fato, né? Já que não tem como conseguir a pena de morte do cara, é menos de 1%, é menos de 0,1%. Então, pelo menos a confiscar, ele ter a técnica confiscada já é de grande ajuda, né? E aí o Higuruma continua jogando água na cerveja da galera, né? Ele fala que mesmo assim não é certo que ele vai ter as duas técnicas confiscadas, né? Porque eu nunca julguei uma pessoa que tinha mais de uma técnica. E aí, mas o Sakabe ele tá pensando, né, no copo meio cheio e não meio vazio. E aí ele fala, né, que mesmo de qualquer forma é uma excelente ajuda, né? Já é uma grande ajuda você conseguir desabilitar pelo menos uma. Se imagina, tem a teoria do Mahoraga advogado, né? Imagina
a teoria do Mahoraga advogado. Mas seria interessante, pelo menos, a teoria do Mahoraga advogado ia trazer confirmação de que o Mahoraga não foi destruído, que o Mahoraga consegue se adaptar a todas as técnicas nesse caso, né? Nesse caso, até essa técnica jurídica. Ele ia começar a falar, seria interessante, ou caso ele começasse a falar com linguagem de sinal, seria interessante também o Mahoraga. E a teoria do Mahoraga advogado, ela dá a possibilidade de remover esse corte super roubado do Sukuna. O Sukuna perderia o Clivar e o relicário, né, entre aspas, e ele ficaria só com as 10 sombras de novo. E aí, caso a galera conseguisse extrair o Fushiguro, ele ia ficar sem técnica nenhuma. Por enquanto, né? Pelo menos naquele momento ali. Seria uma forma da galera pular em cima dele. Pelo menos para quebrar a cara dele o suficiente. Seria interessante. Eu não sei. Seria interessante. Mas Mahoraga advogado talvez venha daqui a 2 semanas. Seria interessante, né? E aí o Yuji manda, né? Eu tenho uma ideia. E aí o Yuji manda a ideia de recomeçar o julgamento que ele fez na época dele, né? Que ele assumiu responsabilidade pelo Sukuna. E aí nisso a gente corta pro campo de batalha. A Mei Mei tá mandando o Bird Strike no Sukuna, né? Ela tá mandando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá mandando 6 corvos aqui no Sukuna. Ele tá desviando de todos. Eu tive a impressão de que ele tinha atacado com a Kamutoki, mas não. Mas eu acho que não. Eu acho que ele só desviou mesmo. O que vocês acham? Que ele atacou com a Kamutoki? Ou esses são só o efeito dos corvos, né? Porque no anime os corvos morrem, né? Os corvos explodem. Mas aqui no mangá o corvo só morre do coração. O corvo tem um ataque do coração. É sempre assim, desde aquela primeira vez, né? É meio que o negócio da energia malfada, o corvo morre. A Mei Mei ela bota, né? Agora o Sukuna no mesmo patamar do Gojo e do Kenjaku. E ela fala, né, que o poder dela, nem atrapalha, nem assusta esses monstros, né? Mas ela dá um tapinha nas costas dela ali, que ela fala que, mas de qualquer forma, todos eles optaram por desviar, né? Então quer dizer que talvez causaria dano, né? Se acertasse. O Gojo desviou, ele não tomou com o infinito, esse lance do corvo. Eu achei que ele tinha tomado com o infinito, achei que ele tinha tancado o negócio. Mas ele desviou, né? E agora a gente já sabe. Lá no anime, né? Eu no review do anime, eu comentei sobre o que eu queria saber, o que aconteceu, o que aquele peixe dragão que o Kenjaku usou contra a Mei Mei, quando ela trouxe milhares de corvos, né? Para mandar o Bird Strike nele. O que aquele peixe dragão faria, né? Eu queria ver aquela luta. Mas pelo que ela disse aqui, ela não acertou um Bird Strike nele, no Kenjaku. Aquele peixe dragão seria interessante se aquele peixe dragão deixasse ele intangível, né, por um tempo. Tipo a Kitty Pryde. Seria interessante aqui o peixe dragão, porque ele se desviou ali embaixo naquele corredor estreito, ele se desviou de todos os Bird Strike. Mas é o que ela disse, é o que ela disse, né? E ela fala, né, que ele tá distraído, né? O resto é pra vocês, Higuruma-kun, pra você. E aí o Higuruma chega com uma martelada gigante. O Sukuna, ele a estratégia do Sukuna, né, de quebrar o chão. E aí lá vem o Yuji. O Yuji, ele manda vários socões, né, para quebrar os estilhaços em pedacinhos e para acertar o Sukuna. Eu acho que foi só para desviar. Eu não acho que não teve a ver para causar dano, não, porque eles queriam desabilitar a Kamutoki. E aí o Higuruma, ele usa o martelo dele, né, como um chicote para desabilitar o braço da Kamutoki. E o Yuji vem para cima para acertar o Sukuna. Ele vem com um socão, o Sukuna se defende com 3 braços, mas ele sente uma tremida. E ele pergunta, isso foi? Né? Ele reconheceu isso aí. O Sukuna, ele reconheceu essa técnica. A teoria de que esses porra se conhecem do passado é grande, né? Já está aumentando aí, está aumentando bastante. Ele ter reconhecido esse ataque. É provável também que seja só uma versão bem melhorada do punho divergente, né? Só que dessa vez, em vez de um impacto só, é uma metralhadora. Seria interessante, um lance meio Kensei,
a Bankai do Kensei, o lance que enquanto ele estiver fazendo contato, ele continua soltando impacto, seria interessante, né? Mas o Yuji pode estar copiando o ataque do Panda também. Eu gostaria que fosse uma versão melhorada do Punho Divergente, porque eu não gosto da teoria de que o Yuji é um clone do irmão do Sukuna. Eu preferia que o Yuji fosse só um filho mesmo. Esse pode ser um descendente distante, né? Pode ser se fosse só um filho mesmo. Eu não gosto da teoria de que o Yuji é reciclado. Eu preferia que ele fosse novo. Mas é interessante, ele manda esse negócio, né? Esse ataque. E aí o Higuruma, ele fala pro Itadori, né? Ele fala: Itadori, a gente vai recomeçar aquele julgamento. E aí ele abre a expansão de domínio dele, né? Tá bem maneira a expansão de domínio dele. A princípio eu achei que ele tinha, porque ele fala aqui, né, ele fala que o Judgment ele escolhe três categorias de corte, né? Aqui, e ele escolhe de forma aleatória. Isso aqui deve ter alguma coisa a ver com o lance jurídico lá, mas eu achei que era níveis, né, da expansão de domínio. Mas eu fui olhar e não, tá igual da vez que essa expansão de domínio aqui tá igual da vez que ele usou contra o Yuji. Só que agora tá mais bem desenhada, né? O Geg melhorou a arte dele, melhorou bastante o estilo dele. As linhas estão bem mais finas. Ele fazia um negócio mais esboçado na época, né? E aí o Yuji manda, né? Ele continua. Ele fala que a gente vai tentar de volta aquele julgamento do massacre de Shibuya, né? Mas dessa vez a gente vai botar o Sukuna como cúmplice nesse caso, né? Ele vai ser o co-defendante, aqui ele vai se defender também. Ele vai ter que se defender das acusações. O Higuruma ele avisa, né, que pode ser perigoso porque ele vai ter que atacar o Yuji nesse caso, né? Nesse caso aqui, tanto que ele fala, né, Itadori, nós vamos começar o julgamento de novo, né? O alvo principal da expansão de domínio aqui não foi o Sukuna, galera, foi o Yuji. Ele não acertou o Sukuna com a expansão de domínio, ele acertou o Yuji. Só que o Sukuna aqui vai como cúmplice do Yuji. Nesse caso, né? E aí o Judgment fala, né, que Itadori, você é suspeito, né, de cometer genocídio em Shibuya em 31 de outubro, né, de 2018. E aí o Higuruma, ele puxa a prova, né, ele fala que ele não matou ninguém. Ele puxou a prova. Ele fala que ele não matou ninguém, né? A confissão dele prévia, né, foi falsa e ela foi motivada por um senso de responsabilidade muito grande, né? O verdadeiro culpado e aí a gente corta, né? E aí o narrador fala, né, que será que o jogo virou? Pronto para a morte, né? A batalha na corte, né? Agora começa, né? Pronto para a morte. A batalha na corte agora começa. O verdadeiro culpado ele vai dizer o nome verdadeiro do Sukuna. E agora? A gente vai descobrir o nome verdadeiro do Sukuna. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso aqui. Eu acho que esse é o mistério. Porque a gente já sabe que o Sukuna... não fariam esse... Acho que o Geg não faria esse suspense tudo só pra dizer é o Sukuna, né? Eu acho que a gente vai descobrir o nome verdadeiro do cara na semana que vem. Será que ele tem algum nome famoso? Será que a gente vai descobrir que ele é realmente um príncipe real, alguma coisa do tipo? Porque a gente sabe pelo menos o nome das famílias reais, né? Seria interessante isso aí. Talvez valha umas teorias rápidas sobre isso aí. Pelo menos levantando umas hipóteses rapidinho, né? Mas esse é o fim do capítulo. Cheio de explicaçãozinha, cheio de reviravolta. A técnica do Higuruma é muito maneira. E o Judgment também. Principalmente por ele ser um lance... O Judgment, ele é a característica de pedra a personalidade de pedra ali, né? A vontade de pedra do Higuruma, né? Que nem ele... nem é inflexível acima dele, assim, né? Mas eu gostei bastante. Vamos descobrir o nome verdadeiro do Sukuna. E domingo vem a discussão do Jujutsu dos pactos. Eu tô preparando já. Mas eu fico por aqui, galera. Até mais. Tchau, tchau.